Graça e paz, tudo bem com você? Eu sou o pastor Lucas Picote, estamos começando mais um Café e Bíblia. E hoje iremos falar um pouco sobre reconstruir. Como você tem reagido diante das situações complicadas da sua vida? Como você tem reagido diante de notícias ruins? Temos um exemplo na Bíblia, Neemias, ele recebeu uma notícia muito trágica. Iremos ver como ele reagiu diante disso tudo. Vamos lá? Neemias capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento, humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei e passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando nós recebemos notícias tristes, algum falecimento de algum parente de nosso, alguma destruição, alguma catástrofe, alguma falência, como nós temos reagido diante disso? Muitas vezes nós pensamos que a murmuração, o esbravejamento vai ajudar a gente a nos reerguer, nos reconstruir, mas isso de nada vai adiantar. Neemias, ele tinha um profundo carinho sobre Jerusalém, porque os seus pais estavam enterrados lá e eles tinham uma cultura muito interessante a respeito de onde as pessoas eram enterradas. E ele trabalhava com o rei e ele ficou curioso a saber do que estava acontecendo lá. E as notícias não foram boas. Muitas vezes a notícia a qual está chegando na sua casa, na sua vida, não tem sido notícias boas, não tem sido notícias que agradam seu coração, tem sido cenários de horror, cenários de completa destruição. Mas como você tem reagido diante disso? Neemias, ele agiu de uma forma incrível. A primeira coisa que ele fez é, ele sentou, chorou e lamentou ao Deus dos céus. Irmãos, quando nós falamos a respeito dos nossos problemas a Deus, Ele nos escuta. Quando nós entendemos que somente Ele pode transformar a nossa vida, somente Ele pode transformar a nossa realidade, nós não iremos perder tempo murmurando, nós não iremos perder tempo com chateações alheias, nós iremos buscar em quem realmente pode nos trazer a resposta. E quando Neemias ele tem esse tempo de sentar, chorar e buscar as direções do alto, Deus ele moveu em reação a Neemias. Ele se moveu em direção a Neemias. Ele se moveu para a direção a qual Neemias tinha para cumprir naquele momento, um momento de reconstrução. E Neemias ele termina a sua oração e diz: estes são teus servos, teu povo, tu resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz como hoje que esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência dentre estes homens. Nessa época, ele era o copeiro do rei. E quando ele termina essa oração, o rei, ele presta atenção e pergunta: Neemias, o que vocês têm? O que está acontecendo com você? Você está triste e essa doença só pode vir do coração. Neemias estava profundamente triste, chateado, mas ele não buscou em homens, ele buscou em Deus. E Deus fez que os olhares dos homens, os olhares do rei fossem atraídos a ele. E Neemias foi e pediu ao rei se podia ir até a terra para reconstruir, e o rei dá a permissão para Neemias ir até o lugar para reconstruir toda a cidade. Muitas vezes, quando nós murmuramos, quando nós deixamos de buscar em Deus, nós somos impedidos de sermos reconstrutores. Mas quando nós entendemos que Deus ele tem a resposta para os nossos corações, quando nós entendemos que Deus tem real resposta para nós, nós entendemos que nós podemos ser reconstrutores. Neemias ele foi o reconstrutor de toda uma cidade. Neemias foi o reconstrutor de uma cidade completa, e ele foi bem sucedido porque ele esperou, ele entendeu
as coisas que Deus tinha para ele, ele entendeu o tempo a qual Deus tinha permitido a ele. E não só isso, quando Deus abre as portas, quando Deus nos dá liberação para reconstruirmos, nós somos agentes de transformação. Neemias, ele foi movido com algo tão precioso e ele termina a sua história diante de muitas pessoas desacreditando, muitas pessoas falando para ele desistir, muitas pessoas falando para ele abandonar essa missão. Neemias, ele não abandona, ele vai em frente e ele termina a reconstrução. Quantas vezes nós temos deixado de reconstruir, muitas vezes deixamos de lado aqueles planos e propósitos a qual Deus tem, muitas vezes deixamos de lado a nossa família, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, porque aos olhos da sociedade não tem mais jeito. Aquela cidade, diante de todas aquelas pessoas, não tinham mais jeito de ser reconstruída, mas Neemias, ele entendeu que ele era um agente de reconstrução e ele de fato foi. Ele reergueu os muros, construiu de volta as portas, ele deixou a cidade completamente reconstruída. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça disso. Deus tem um propósito de reconstrução para a sua família, Deus tem um propósito de reconstrução para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para toda a sua geração. Não desanime, não fique parado, tenha tempo de oração, tenha tempo de se dedicar àquele que de fato pode e quer mudar a sua realidade, aquele que de fato quer reconstruir tudo aquilo que foi derrubado. E eu quero te dizer e quero te incentivar, não deixe de buscar orientação aonde realmente você consegue, que é em Deus. Em Deus temos a real reconstrução. E quando nós entendemos isso, a nossa vida é completamente transformada. Se você precisa de mais ferramentas para reconstruir a sua família, reconstruir a sua casa, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Não deixe de escutar aquilo que Deus tem para você. E certamente você será surpreendido pela reconstrução que irá chegar na sua casa. Deus te abençoe e até a próxima. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.